Estou no Investidor em Foco para falar de produto de investimentos e de inflação. O IPCA bateu 2 dígitos no acumulado de 12 meses e a gente traz dicas de como se proteger e até lucrar com a alta da inflação. Hein, Kleber? Tudo bem com você? Bom dia, Rê. Bom dia, boa tarde, boa noite aí aos nossos ouvintes, nossas ouvintes. É isso, né? Como é que numa situação um pouco mais difícil ou problemática, por um lado, a gente encontra aí alternativas e oportunidades para tentar também minimizar um pouco desse impacto do custo que tem ficado cada vez mais pesado no nosso bolso, né, Rê? Sempre tem os dois lados da moeda, né, Kleber? A inflação pesada, mas ela também pode ser oportunidade. E esse assunto está tão em alta porque ele impacta a vida de todo mundo, né? Então, queria que você chamasse o nosso reforço de hoje. E com muita alegria eu chamo Caio Camargo. Acho que é a primeira vez, né, Caio, que você está aqui com a gente no podcast. Isso aí, Clebão. Bom dia, boa tarde, boa noite aí, pessoal. Primeira vez, muito feliz aí pelo convite. Vamos falar um pouquinho sobre alta de preço, inflação. Vai ser um podcast legal aí. Bem-vindo, Caio. Obrigado, Rê. Caio, que é nosso especialista de investimentos aqui também do time de recomendação e vai ajudar bastante a gente a entender um pouco melhor quais são essas oportunidades dentro desse cenário, né, Rê? Muito bom. Bom, gente, para a gente começar, vamos trazer então os dados quentinhos que saíram nesta manhã de sexta-feira, enquanto a gente está aqui gravando esse podcast. O IPCA de setembro, aguardado pelo mercado e pelos consumidores, que veio com a maior alta para o mês de setembro desde 1994. Isso era esperado? A expectativa era tão grande quanto o IPCA veio, hein? Era isso mesmo, Rê. A gente até teve, na verdade, uma surpresa em relação ao índice ter vindo um pouquinho abaixo do que era a mediana de estimativa aí dos economistas, né, que estava com 1,25, então o IPCA acabou fechando o mês de setembro com 1,16, mas como você bem falou, a maior desde 94, né, o que mostra o quanto a gente está com uma pressão realmente sobre os preços muito forte. No ano, a gente já tem aí uma alta acumulada de 6,9%, quando a gente olha para a janela de 12 meses, já superou os 2 dígitos aí em 10,25%, né? O valor acaba ficando muito acima do teto da meta que é estabelecida pelo governo, né, e de 5,25, lembrando que esse é o teto, né, o centro da meta era de 3,75, então a gente, na verdade, já superou aquilo que seria o cenário que a gente pode considerar pessimista do governo para a inflação, né, e o que a gente pode colocar aí como, se a gente pode usar essa expressão, um grande vilão dessa história de setembro, né, foi a conta de luz, né, o principal responsável ali pelo aumento de setembro, principalmente por causa ali da bandeira tarifária que foi anunciada pela ANEEL, né, em relação à necessidade de aumento por causa principalmente da crise hídrica, que a gente já conversou bastante aqui, né, e essa escassez, né, essa crise hídrica acabou fazendo com que a nova bandeira acrescentasse 14,20 centavos na conta de luz a cada 100 quilowatts consumidos, sendo que antes esse valor era de 9,49%. Então, quando a gente coloca percentualmente isso, né, os 14,20 versus os 9,49, a gente vê o tamanho do peso que se tem, principalmente quando se coloca em escala, né, com todas as pessoas, e aí literalmente todas as pessoas utilizando a energia elétrica, né. E aí não só as pessoas, mas as empresas, né, ou seja, toda a cadeia que a gente tem dentro da sociedade se utiliza, isso acabou pesando muito, né, e ela teve de longe o maior impacto individual no mês, com 0,31%, tá, e ela já acumula aí alta de 28,82% em 12 meses, tá. Nossa. O que a gente pode ver, né, e aí chamo até o Caio para o bate-papo aqui também um pouquinho com a gente teve o botijão de gás, né, que a gente já tem comentado aqui também tem sido noticiado aí em todos os veículos, né, a alta muito forte que ele teve, mas para dar um número um pouquinho... Combustível. O combustível, o botijão de gás, por exemplo... a carne caiu em setembro, a gente vai falar um pouquinho dela. Mas não dá para sentir tanto, né, Kleber? ela vem aumentando. Setembro, exatamente. Ela caiu em setembro, mas o acumulado ainda é muito grande, né? Em relação à alta que ela já tinha.
e quando a gente olha para a alta do grupo de alimentos e bebidas, né, ele acabou desacelerando no mês de setembro, né, ficando ali com 1,02. A gente fala desacelerando porque ele subiu menos do que ele tinha subido em agosto, com 1,39, né, e carne acabou... Oi, pode falar. E só para lembrar, o grupo de alimentos na inflação do mês passado, acho que foi o grande vilão, né? Então, sim, ele acabou desacelerando aí para esse mês. Então, a gente teve um outro vilão na história aí, que foi realmente a crise hídrica mesmo, né? E um pouco de combustíveis, como a Rê trouxe. Exatamente. Então, assim, Rê, a gente olha que dos 9 grupos, né, de produtos, lembrando aí para os ouvintes, né, para os nossos ouvintes, né, a gente tem ali alimentos e bebidas, habitação, artigos de residência, vestuário, transportes, saúde e cuidados pessoais, né, despesas pessoais, educação e comunicação. São os 9 grandes grupos aí que depois tem as suas quebras, né, em subgrupos dentro deles. Desses 9, 8 subiram em setembro e a habitação teve um impacto também muito relevante para o mês de setembro, além do que a gente coloca ali em relação a alimentos e bebidas. Então, tudo isso faz com que a gente olhe agora e fale, o que eu faço com o meu recurso, com o meu investimento, né, com a minha renda, para me proteger dessa grande alta de preços, né, Rê? E assim, a gente tem visto 2 ciclos de alta paralelos, né? O ciclo de alta da inflação, o ciclo de alta da taxa Selic, que acaba sendo base para outras tantas taxas que se pratica no sistema econômico. Nessa linha, mesmo que a Selic continue subindo, a gente deve ter ainda assim uma inflação maior que a taxa de juros até o fim do ano, né? Exato. Ou um juro negativo. O juro real para o investidor, né? Lembrando que o juro real, né, é a taxa de juros descontada a inflação do período, né? Ele no fechamento de 2021 tem quase que 100% de chance. A gente só não vai falar 100% porque de repente pode ter uma mudança, mas assim, é quase impossível. A gente vai com certeza ter um juro real negativo, porque a gente já tem essa alta acumulada do IPCA que a gente acabou de falar, superando aí mais de 6%, quase 7%, e quando a gente olha ali para o CDI, né, que é o que tem como referência principal ali a Selic, né, acompanhando, a gente tem no ano até agora aí uma alta acumulada de 2,65%, porque a gente ficou um bom período do ano, né, com a Selic muito baixa, ali nos seus níveis próximos de 2%, e ela começou recentemente a ter essas altas mais fortes, de 1% em cada reunião. Então, mesmo que agora, acima dos 6% a Selic, podendo chegar, como a gente tem aí projeções, aqui a gente está com 8,25, a gente tem no mercado já alguns agentes falando aí de mais de 9 para o fechamento do ano. A média do fechamento do ano dificilmente vai fazer com que ela supere a inflação que a gente já tem acumulada, né, Caio? É isso aí, Kleber, e acho que para quem acompanha o relatório Focus também, acho que é interessante que a gente já vem com esse movimento de alta de inflação há um bom tempo, né, que é aquele relatório que o Banco Central divulga com as projeções médias das maiores casas, né, a gente vê a inflação subindo já há um bom tempo e a Selic vem acompanhando, e como o Kleber bem trouxe, a chance da gente ter um juro real negativo para esse ano aí é bastante grande. A gente aqui, praticamente certo, na né, parte Caio? de inflação, praticamente certo, né, a gente, em termos de projeção nossa aqui, a gente está em 8,90. Então, se a gente fala de uma Selic de 8,25, a gente vai ter, sim, um juro real negativo para esse ano. Esperamos que para o ano que vem essa tônica aí mude, né? Mas, realmente, para esse ano, infelizmente, mesmo o Banco Central falando que vai fazer ali de tudo que tiver em suas mãos ali para trazer essa inflação para a meta, mas esse ano, infelizmente, não vai dar mesmo, não. E é incrível o quanto de um ano para o outro a coisa muda completamente de cenário, né, meninos? E essa questão da inflação, quando a gente olha para o bolso das pessoas, está pesado demais e afeta muito fortemente, principalmente quem tem uma situação um pouco mais de vulnerabilidade, quem tem uma renda um pouco mais baixa. As pessoas estão tendo que buscar alternativas muito difíceis para conseguir manter, por exemplo, pelo menos a questão alimentar em dia, e não é todo o caso que está funcionando, né? Então, não tem quem não sinta esse peso que a inflação está causando nas despesas básicas. Agora, quando a gente olha para o outro lado, para o lado de investimentos, principalmente aqueles que acompanham a inflação,
eles podem ser, essa alta pode oferecer uma chance de ganhar dinheiro também, né? Muito, Rê. A gente, assim, muito que eu digo é muitas opções, muitas alternativas, e aqui a pergunta do investidor está aí, então o que eu faço agora, né? E eu queria trazer até uma outra pergunta aqui, o que poderia ter sido feito para aquele investidor que acabou não fazendo, né? Que é o que a gente sempre fala da diversificação, né, e do investidor não ficar simplesmente dentro de um único ativo ou de uma única classe de ativo, porque isso pode, além de concentrar muito seus investimentos, como o professor ensina muito a gente aqui, acaba fazendo com que ele não se proteja para determinados movimentos de mercado. E esse movimento que a gente vem acompanhando no ano de 2021, e muito pressionado por tudo que aconteceu em 2020, o investidor que não fez, o que ele poderia ter feito era ter colocado parte da sua carteira ligado a ativos que sejam indexados aos índices de inflação, né? Poxa, mas eu ainda tenho tempo de fazer isso? Tem, e talvez em alguns casos, talvez seja melhor até fazer agora do que antes. Por quê? Porque quando a gente tem esse movimento muito forte que a gente teve nos últimos meses, o investidor não teve o seu investimento, se ele não tivesse indexado a inflação acompanhando essa alta do índice, mas em compensação, todos os títulos que pagam inflação, eles também pagam um cupom. E esse cupom está muito atrelado ao risco do mercado, né? E o quanto o mercado está disposto a pagar por aquele risco, principalmente dos títulos públicos e também de crédito privado. E aí esse cupom que acompanha os títulos acabou subindo muito. Então o investidor que contratar hoje esses títulos ou produtos que tenham eles na carteira vai se beneficiar de um cupom maior dentro da sua carteira para os seus investimentos, e ainda tem, a gente pode talvez usar essa expressão, não sei se está certo, infelizmente um campo grande para a inflação continuar subindo, né, Caião? Exatamente, Kleber, e é legal que esse cupom que você falou é justamente a ótica do juro real que a gente estava falando, né? Se ele pegar ali o componente de inflação mais esse cupom, no somatório das coisas ele vai dar um juros, né, grande, e aí é o que a gente acaba comparando às vezes com a Selic ou um juro futuro que seja. Então, a gente entende sim, em termos de produto, né, a gente tem ali uma gama de opções, né, e como o Kleber falou, infelizmente, talvez a hora para você ter um pouquinho mais de inflação na carteira, algum produto atrelado à inflação, seja agora, porque com esses prêmios que a gente vem olhando hoje, tanto em títulos públicos, créditos privados isentos, tem bastante opção aí na mesa para o investidor, para ele conseguir, no portfólio dele, né, se proteger o poder de compra, né, então ele vai ter a inflação mais esse cupom, e também auxiliar na carteira, né, porque quando a gente vê esse movimento, a gente, na nossa recomendação, tem uma parcela em inflação, a gente está recomendando, por exemplo, crédito privado, algumas ofertas públicas, título público também, de um vencimento ali mais mediano, tá? Também porque se a gente for olhar, né, no título público, a gente tem diversos vencimentos mais curtos, médios e até mais de longo prazo. Tá? Na nossa ótica, o que acaba tendo um pouco mais de prêmio ali, acaba sendo essa parte mais mediana, então 2026, por exemplo, tá? Que é um vencimento ali, e também a gente traz as opções ali de fundo, por exemplo, o que a gente chama de ativos, né? Aí o gestor, ele tem esse mercado, né, que ele vai apostar ou na alta da inflação ou na alta desse cupom, como o Kleber falou. Então, eles podem se posicionar achando que isso vai aumentar ou diminuir, por isso que a gente chama de ativo, né? Ele não está necessariamente olhando, esperando que ele só caia esse prêmio, ele pode apostar nas duas pontas, tá? Então, a gente aqui na nossa recomendação para investidor, tanto para qualificado quanto para investidor geral, a gente recomenda o fundo da Itaú Asset, o Itaú IPCA Action, tá? Que é um renda fixa, mas ele tem um foco maior em inflação, tá? E ele é ativo, como eu falei. Então, ele busca, né, de acordo com a cabeça do gestor, ter essas duas opções aí. Tá? Hoje, só para vocês terem uma ideia de como ele está operando mais ou menos, tá? Ele tem uma parte de crédito privado na carteira, que eu já falei que a gente pode fazer também fora do fundo, mas ele tem um componente de crédito privado, tá? Que está com títulos ali privados na casa ali de 5 a 7 anos. Então, realmente está mais ou menos em linha com o que eu falei ali da nossa recomendação. E a grande parte da carteira dele está em títulos do Tesouro,
tá? Com vencimento um pouco mais longo, na casa de 2028, 2030, que aí tem um risco um pouco maior, mas como ele faz esse componente, né, o risco do fundo, ele fica ali mais controlado. Então ele cabe ali para praticamente todos os perfis, tá? Tanto do conservador, moderado, arrojado e agressivo. Obviamente isso tem que ser calibrado de acordo com o perfil, tá? Então a gente, quando o investidor for fazer a sua carteira, dá uma olhadinha na recomendação, vê como é que está seu perfil, conversa com seu especialista e encaixa isso de alguma forma no teu portfólio, que na nossa visão ali é super importante, tá? Então, basicamente essa carteira do fundo é a maneira que ele opera. Então, ele pode hoje ele está apostando um pouco nessa alta de inflação, então ela está vindo mais alta, né? Esse cupom está aumentando, então o gestor vai buscar essa performance dessa maneira, tá? Mas, obviamente, como eu falei, ele é ativo. Se eventualmente o gestor estiver olhando o mercado e entender que é hora de mudar a posição, ele pode fazer, tá? Por isso que é interessante, por isso que a gente está na nossa recomendação esse tipo de fundo mais ativo no momento, tá? E falando um pouquinho mais do IPCA Action, ele é um fundo de aplicação de R$1, tá? Uma taxa de administração de 0,90, performance 20% do IPCB, IPCA mais 3%, tá? Então você repara, até no benchmark, quando ele compara, ele joga a inflação, mas esse cupom que o Kleber falou. É super importante a gente entender, e acho que essa é uma característica muito importante da gente entender os investimentos do IPCA, porque às vezes o cliente se questiona, né? Ah, mas o IPCA subiu e eu perdi dinheiro? Sim, dependendo do que você tinha, isso pode acontecer. Por quê? Você tem o componente de inflação mais o componente do cupom. Então, se o mercado está olhando lá para frente, né, e a taxa de juros aumentou também, esse diferencial de cupom que a gente fala pode ter aumentado. Então, o cupom que, de repente, o cliente comprou era um pouco menor, na casa de 3%, como a gente está falando do IPCA, e ele acabou subindo para 4%, em teoria, o de 4 tem um pouco mais de atratividade. Então, no fim das contas, ele acaba tendo uma marcação, que a gente fala, mais negativa. Então, esse pode ser um impacto negativo. Às vezes o cliente se questiona, né? O IPCA subiu e meu investimento não foi tão bem ou ficou negativo num período, coisa do tipo. Sim. E é importante lembrar, gente, que esse tipo de produto e essa classe de ativo, ele tem um certo risco, tá? Não é um risco bolsa ou coisa do tipo, mas também não é um risco pós-fixado, né? Que é um risco um pouco bem mais conservador. Então ele fica... E aí vamos lembrar também do vencimento, né? Quanto mais longo é o vencimento, acho que mais difícil a gente precificar, né? Vamos lá. A gente está falando de uma inflação aqui para os 12 meses, a gente tem uma ideia. Agora, para 26, 2030, é muito mais difícil a gente saber quanto vai pagar a taxa de juros e quanto vai ser a inflação, principalmente aqui no Brasil, né? Então, é super importante a gente ter essa noção do tempo também, que ela pode impactar e adiciona risco no ativo que a gente tem ou no fundo também, tá? Então, acho que mais ou menos de produto é isso, e para as classes, Caio, que a gente recomenda isso. Sim. Se a pessoa vai procurar um produto de inflação e na hora dela escolher se ela vai optar por um pré-fixado ou pós-fixado, principalmente ela tem que tomar cuidado com a questão do horizonte que ela vai deixar o dinheiro ali, né? Perfeito, muito bem lembrado. Eu acho que assim, eu gosto de falar que existem dois perfis. Existe o perfil do investidor e o perfil do dinheiro, né? Eu, por exemplo, Caio, tenho um perfil bastante arrojado, mas hoje eu tenho algumas contas ou coisas a pagar, então assim, se entra um dinheiro e eu vou aplicar, se eu vou gastar ele no horizonte curto, eu não vou colocar ele em inflação, né? Eu não vou fazer a minha reserva ali de emergência ou caixa, ou como quer que se chame, em algo de risco, né? Tudo bem, eu vou me proteger da inflação, sim, mas eventualmente, como a gente falou, né, o interessante desses investimentos atrelados à inflação é que a gente acaba tendo dois componentes. A inflação, né, que é pós-fixada, a gente não sabe quanto vai ser, então a gente depende da informação do IBGE, e tem esse componente do cupom, que quando a gente compra, ele está lá, né, é o IPCA mais 3%, mais 4%, então ele é pré-fixado, então a gente mistura os dois, né, o que às vezes pode dar um nó na cabeça do investidor. Então, para aquele investimento de curto prazo, se for ser utilizado nesse objetivo mais curto, vai pós-fixado, né, a gente tem espaço ali, tem boas taxas hoje. Agora, se a ideia é longo prazo, investir para algum outro objetivo que não seja de curto, aí a inflação realmente como componente de carteira é matadora.
né? Eu acho que como componente de portfólio, como o Kleber bem trouxe no começo, vou dizer que é essencial a gente ter na nossa estrutura de portfólio ali, sem dúvida, tá? Boa. Só repete pra gente, antes da gente passar para a nossa dica de entretenimento e sextar, o que tem na recomendação de produtos que protegem da inflação? Legal. Na classe de ativo de inflação, tá lembrando que a gente tem bolsa, multimercados, né, recomendação, inflação, pós-fixados, internacional e alternativo. Então, você vê que a ótica do nosso portfólio ela é bem completa, né? Então, a gente consegue se expor a diferentes mercados, essa é a beleza de um portfólio. Quando a gente olha eles juntinhos ali, um mês um vai melhor, o outro mês o outro vai pior, e no longo prazo isso tende a ter um retorno um pouco mais consistente, claro, dependendo do perfil. Alguns chacoalham mais, eu com um perfil mais arrojado vejo a minha carteira chacoalhando bastante ali, então. Mas eu na parte também. de inflação, e a da minha esposa, que eu ajudo ela também na carteira dela, já veio dar uma reclamada. Não pode errar com a esposa, certo. Hein, Caio? A responsabilidade a minha tá toda errada, a dela eu vou mais na unha, porque senão a briga é feia. Mas eu já tô praticando educação financeira nela, então ela já começou a entender, e é legal mesmo a parte da educação, né? Eu já comecei a explicar alguns conceitos e ela já começa a perceber como que um ativo ali complementa o outro e como a coisa acaba andando. Então, esse mês, por exemplo, ela já acompanhou um pouco mais aqui e já veio numa conversa um pouco diferente. Eu vi que rendeu um pouco pior esse aqui, mas esse rendeu melhor, então a carteira no fim. Aos pouquinhos a gente vai... A casa de ferreiro espeta de pó que está mudando para o espeta de ferro, então estamos conseguindo trabalhar isso. Mas voltando aqui para a parte de inflação que você me perguntou, tá. Tanto para investidor qualificado e investidor geral, tá? A carteira é basicamente a mesma. Obviamente, os perfis vão ser diferentes, os percentuais, desculpa, vão ser diferentes, tá? A gente recomenda uma parte no IPCA Action Renda Fixa, que é esse fundo que eu expliquei, que é o inflação mais ativo. Então, o gestor consegue, dependendo da ótica como ele está enxergando o mercado, apostar um pouco mais na alta ou na baixa da inflação e desse cupom, né, do produto que eu falei ali, de título público, por exemplo, tá? A gente tem uma oferta pública, tá? Da Artéries, que é a debênture de Litoral Sul, que é uma debênture incentivada, tá? E ela vai até semana que vem. Então, para quem está nos ouvindo aí até o dia 15 e tiver interesse, fale ali com o seu especialista. Tem uma opção bastante interessante com uma taxa muito boa e tem a questão da isenção também, tá? E quando acabar essa oferta, a gente direciona o recurso para o Tesouro IPCA, que é um título público de vencimento 2026, tá? Que também a gente acha, como eu falei ali no começo, a gente olhando esse horizonte de tempo, entende que tem ali um risco-retorno interessante para a carteira, pelo tempo, pela taxa e como funcionaria dentro de um portfólio. Essa aqui é a nossa principal tônica aqui quando a gente vai fazer as carteiras, tá? Muito bom, Caio, ótimo. Bom, e para a gente poder sextar aqui no nosso podcast, queria saber o que você preparou como dica de entretenimento para a gente. A gente sempre desafia nossos convidados, né, Kleber, a trazerem alguma dica de livro, filme, série, documentário. É livre, perfil de alguém bacana, enfim. Você Legal. Fica super à vontade. Os episódios de sexta-feira, como todos, né, eu ouço, principalmente aqueles que eu não participo, né, pela questão do conhecimento, da parte de investimentos, mas de sexta-feira eu ouço mesmo para essa parte, para ver o que é que vem aí de entretenimento. Você ouve no rápido começo para chegar nesse, é isso, Kleber? Então, peguei você na tampinha, como diz na minha terra. A gente precisa aliviar a mente com esse mercado, né? Tipo, a gente precisa, né, desligar. Tem razão, Kleber. E eu achando que depois dessa, eu achando que o principal desafio a ser falar de inflação vai ser de entretenimento, hein? Viu? Mas, não, a responsa é grande. Mas, para minha sorte, eu gosto bastante de filme, livro, e eu brinco que eu sou um pouco nerdzinho de mercado, então eu gosto bastante desse sistema. Voltando até mesmo, a gente está assistindo Billions, então é uma série que, para quem gosta um pouco do tema, é legal, a construção dela é muito legal, nem estava tanto no roteiro, no escopo, falar um pouquinho dessa série, mas eu acho que vale a pena. Mas eu pensei em temas relacionados à inflação, tá? Opa! Eu acho que tem um filme que eu assisti há algum tempo e eu até separei para assistir de novo, porque realmente é bem interessante, tá?
Eu gosto bastante de história também, então é um filme que é super legal, que é um filme nacional, tá? Ele chama Real, o plano por trás da história, tá? É um filme, é a construção de como foi, na verdade, a construção do Plano Real ali em meados de 93, né, que acabou culminando em 94. Então, é um filme bastante interessante, muito bem feito, com atores muito bons, Paulo Oliveira, o Urciolo Neto, esqueci o nome dele agora. O pessoal é bem... O time, né, os atores são muito bons e a construção da narrativa do filme é super interessante. Até para quem não entende muito, fica muito claro como é que foi essa construção. E para quem gosta de história e de economia, é um prato cheio. Então, ele realmente conta toda essa história, e é engraçado, né? Eu lembro onde eu estava quando eu vi o anúncio do Plano Real. Não era tão novinho, tinha uns 10 anos, mas eu estava viajando, a gente estava indo visitar meu tio, eu estava no banco de trás do carro, meu pai dirigindo atrás dele, e eu lembro deles, não comemorando, mas eles felizes com a notícia, e realmente o Plano Real engatou muito bem, enfim, está até hoje, né, um dos planos mais duradouros da história de moedas no Brasil, e ele começa justamente com essa ótica de inflação, a hiperinflação. Quem é um pouco mais velho vai lembrar de correr no mercado antes do cara etiquetar ali o produto, né? O que a gente fala de inflação. Né? Nossa, eu corri com a minha mãe, eu lembro disso. E para quem era criança era um pouco divertido, mas acho que meus pais hoje eu entendo que não tinha diversão nenhuma ali, acho que era mais um desespero de outra coisa. É verdade. Mas a gente fala de inflação a 8 e pouco, né? Isso aí é segunda-feira de manhã para o pessoal de antigamente, porque a inflação passava dos 3 dígitos, então era um absurdo. Mas esse filme, em específico, ele é muito interessante porque ele conta exatamente essa história de fim de hiperinflação e como foi a construção do plano, e depois um pouquinho como é que foi construído e os nomes que ficaram para a história, como Gustavo Franco, por exemplo, que é um dos idealizadores do plano, junto com outros mega economistas. Também conta um pouco a história das pessoas que trouxeram a solução, né? O que é legal para a gente entender de onde eles vieram também, né? Porque às vezes você vê o nome na história lá, mas não entende de onde ele veio, né? Qual o processo para ele chegar até ali. Então, essa é uma dica que acho que é a mais interessante. E eu separei um livro também, que eu não vou falar muito, que eu li há muito tempo atrás, preciso voltar a ler porque ele é interessante, chama Inflação e Crises, o Papel da Moeda, tá? É do Afonso Pastore. Ele é um livro que também um pouco de história, um pouco mais economês que o filme, perdão, mas ele explica diferentes planos de moeda, a inflação no Brasil, como é que foi em diferentes períodos, de 94 a 2008, por exemplo, que é um período interessante, enfim, vai explicando bastante no detalhe ali, explica também outras inflações ali, vale outros países, como é que funcionou também e tal, mas para quem prefere um livro a um filme, essa seria a minha sugestão de livro aí para vocês, para cestarem, aproveitar de repente a emenda de feriado, se alguém vai conseguir emendar aí, e assistir um livro, de repente assistir um filme, começar a ler um livro também, vale muito a pena. Muito bom, a gente gosta de opções para deixar na nossa lista, né, Kleber? Tá aqui já tudo anotadinho para começar esse final de semana. Vou atrás. Caiu muito bom. Espero ter atingido suas expectativas, Kleber, porque por enquanto sim, depois que eu consumir, eu falo se realmente atingi. Não, mas cara, muito bom, obrigado mesmo. E principalmente tem uma lista de filmes que eu te passo depois. Que é isso, eu que agradeço o convite, sempre que vocês precisarem, adoro falar desse tema. Para mim, se a gente ficasse horas aqui, para mim é uma delícia, é realmente um prazer estar aqui com vocês e falar desse tema que para mim é tão, tão gostoso. Para mim, um sextar é quase ficar falando de mercado, então fico muito feliz. Muito bom, gente, adorei o papo, super importante para o momento, né? Tanto essas dicas como essa conversa sobre inflação. Nunca é demais a gente conversar sobre esse assunto, porque ele impacta de verdade a vida de todo mundo, não interessa se a pessoa tem mais dinheiro ou menos dinheiro, né? De maneiras diferentes, obviamente, mas ninguém escapa do impacto da inflação. Queria dar um bom fim de semana para vocês dois, obrigada pela parceria nesse episódio, a gente volta a se falar e lembrar aos nossos ouvintes, às nossas ouvintes, que a gente volta na quarta-feira, gente, vai ter feriadão por aqui no Investidor em Foco também. Então, meninos, aproveitem o fim de semana de vocês. Semana que vem a gente está de volta. Obrigado, Rê. Bom final de semana e boa emenda para o Investidor em Foco aí. Até quarta. Valeu, Rê. Valeu, Caião. Obrigado mais uma vez. Um ótimo final de semana, um excelente feriado. E um beijo a todas as crianças, né? Nesse dia 12 de outubro, né, Rê? Que vai aí
ser mais um dia importante para essa molecada aí que a gente também tanto tenta trabalhar para começar a levar um pouquinho mais de educação financeira para eles, né? É verdade, bem lembrado. E lembrando também, nessa linha que o Kleber trouxe, que na quarta-feira o Dinheiro com Atitude vai falar sobre isso, sobre educação financeira dos filhos. Então não percam, o episódio vai estar bem legal. A gente vai falar a semana toda desse assunto, gente. Então quem tem filho já se programa. E na quarta-feira, começando com a Ana Leone no Dinheiro com Atitude. Coloquem aí na agenda de vocês, viu, meninos? Já está aqui na agenda. Muito bom. Então tá bom. Obrigada a todo mundo pela audiência nessa sexta-feira. A gente volta na semana que vem. Cuidem-se. Bom fim de semana para todo mundo e até lá. Todos os dias, aqui no Investidor em Foco, uma conversa descontraída sobre investimentos, mercado e planejamento financeiro. Aqui você fica por dentro das principais discussões e movimentações que podem impactar seus investimentos. Ah, e nosso encontro é sempre na hora do almoço.